Cadê o João? Quem é o presidente da comissão? Saúde. O João? Ele falou que fizer, mas não... Opa. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui agradecer a presença dos nossos vereadores que estão nos acompanhando nessa reunião, vereador Charles, vereador Josias, vereador Clóvis, vereador Galindo, a vereadora Simone, e os demais aqui presentes, Ferreira, da comunicação da Câmara. Estamos aqui para mais uma reunião da CCJ, botar alguns projetos aqui, de autoria dos nossos vereadores. Põe a Samanta, peço a Samanta para fazer a leitura para nós. Projeto de lei número 14, de autoria do vereador Ivanês Tamanho Lopes de Assunção. Projeto de lei 14, autoriza a criação do Programa de Aproveitamento de Terreno Urbano no município de Jaciara para cultivo de hortaliças e tubérculos e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a criar o Programa de Aproveitamento de Terreno Urbano, que consiste em autorização e uso dos mesmos para o cultivo de hortaliças e tubérculos em geral. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal receberá a inscrição dos terrenos baldios e distribuirá as áreas entre os pretendentes previamente inscritos. Parágrafo 1º. A autorização de que trata o artigo 1º dar-se-á mediante termo expresso entre a Prefeitura Municipal e o proprietário do terreno. Parágrafo 2º. A administração municipal poderá providenciar a colocação de identificação nos terrenos inscritos. Artigo 3º. Terá direito a inscrever-se no programa todo cidadão residente no município, vedado a inscrição de mais de um membro da mesma família. Parágrafo único. A área contemplada não poderá exceder um módulo de 600 metros quadrados. Artigo 4º. No contrato entre a Prefeitura e o beneficiário deverão constar os seguintes deveres. Inciso 1º. Providenciar o cercamento da área. Inciso 2º. Manter a área limpa. Inciso 3º. Prevenir a erosão do solo. Inciso 4º. Em caso da comercialização da produção excedente, somente poderá ser feita nos limites do município. Inciso 5º. O compromisso de devolução da área até o prazo de 3 meses a contar do pedido, prorrogáveis por mais 3 meses, se constatada a necessidade de colheita. Parágrafo 1º. O não cumprimento dos deveres incorrerá na exclusão do beneficiário do programa. Parágrafo 2º. O controle biológico dos canteiros não poderá ser realizado com defensivos químicos ou agrotóxicos. Artigo 5º. Fica proibida a realização de qualquer construção na área cedida. Artigo 6º. Independente do tempo de uso da área inscrita no programa, não incorrerá direito a uso capião. Artigo 7º. Deverá a Prefeitura Municipal incentivar o trabalho cooperativo dos beneficiados com o programa. Artigo 8º. Fica a Prefeitura autorizada a firmar convênio com entidades prestadoras de extensão, visando o fornecimento de mudas e planejamento dos plantios. Parágrafo único. Todo o cultivo deverá ser realizado sem a utilização de produtos químicos, agrotóxicos. Artigo 9º. A Prefeitura Municipal está autorizada a conceder vantagem tributária sobre o imposto predial e IPTU aos proprietários que inscreverem os seus terrenos no programa. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em contrário. Ivanês Tamanho Lopes, vereador autor. Parecer jurídico 32/2021. O projeto de lei autoriza a criação do Programa de Aproveitamento de Terreno Urbano no município de Jaciara para o cultivo de hortaliças e tubérculos e de outras providências. Os autos vierem instruídos com os seguintes documentos no que importa a presente análise. A. Mensagem ao projeto de lei. B. Projeto de lei. Análise jurídica. No que diz com a legalidade do projeto de lei, verifique-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal e ao modo de seu artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, competindo ao município legislar sobre assuntos de interesse local. A matéria tratada no presente projeto de lei pode iniciar-se no Legislativo, pois não pretende-se criar ou alterar a estrutura ou a atribuição de órgãos da administração pública local, apenas institui programa de aproveitamento de terrenos urbanos baldios para o cultivo de hortaliças, situação esta que não adentra nas competências exclusivas do chefe do Poder Executivo Municipal e muito menos onera os cofres públicos, bem como não altera a organização administrativa municipal. Além do mais, ainda que a matéria tratada no presente projeto de lei mencionar o termo programa, entende-se que se trata de um plano de ação e não um programa, pois basicamente não haverá custos financeiros
ao Poder Executivo Municipal, já que haverá apenas cadastramento dos terrenos baldios, assinatura de termo entre o proprietário particular e a municipalidade e identificação dos terrenos, situação esta que afasta o caráter de programa, o que faria incidir as regras das leis orçamentárias, as quais são as responsáveis pela implementação de programas municipais. Noutra quadra, cabe tecer comentário sobre as disposições do presente projeto de lei que afrontam a ordem jurídica. Primeiramente, o inciso 4º do artigo 4º do Primeiramente, o inciso 4º do artigo 4º do projeto de lei menciona que, em caso da comercialização da produção excedente, somente poderá ser feita nos limites do município. No caso, cabe pontuar, quer no tocante à comercialização de produtos, a Constituição Federal discorre em seu artigo 24, inciso 5º, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre a produção e consumo, sendo que o ente federado municipal não tem legitimidade para legislar acerca de consumo e comercialização de produtos. Além disso, o artigo 6º menciona o Instituto da Usucapião. Ocorre que tal matéria está inserida na competência privativa da União por versar sobre direito civil. De outro norte, o artigo 7º do projeto de lei traz a imposição de dever ao Poder Executivo Municipal, fato que colide com a independência dos poderes. Por fim, o artigo 9º do presente projeto de lei discorre que o Poder Executivo está autorizado a conceder vantagem tributária sobre o IPTU aos proprietários que inscreverem os terrenos de acordo com os termos do projeto de lei. Em relação a este artigo em especial, cabe pontuar que, ainda que seja possível ao legislador produzir leis com matéria tributária, neste caso específico, não há sequer a indicação de qual medida seriam impostas aos proprietários dos terrenos, ou seja, qual a vantagem tributária. E mesmo que seja aplicado vantagem tributária, é necessário respeitar os comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal sobre a renúncia de receita. Conclusão. Em razão do quanto articulado, se abstendo obviamente da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela legalidade do projeto, desde que sejam observadas as ressalvas apontadas ao longo da fundamentação. Vereador Charles. Quero aqui cumprimentar os vereadores, presidente da comissão Gilmar, vereador Josias, doutora Samanta, doutor Michel, presidente Clóvis, vereadora Simone, vereador Galindo e o nosso companheiro Ferreira aqui, nessa tarde de segunda-feira, dia 7 de junho de 2021. Nós conversamos aqui, eu, o vereador Josias, o vereador Gilmar, queremos uma explanação aqui a respeito também com o doutor Michel, a respeito desse detalhe aqui, desse item do uso campeão e da área, doutor. Boa tarde. O projeto ele tem quatro dispositivos que causam maior polêmica. O primeiro é o inciso 4 do artigo 4º. Ele fala sobre a comercialização de produção excedente. Tanto essa parte como o uso capião, não é competência municipal legislar sobre isso. No que tange ao uso capião, os 3 meses não daria nem prazo para uso capião. Então não haveria nem necessidade de ser citado isso na lei. A lei, talvez, o espírito do legislador aqui seria evitar qualquer malandragem para ninguém alegar que teria direito ao terreno baldio porque plantou alguma coisa lá. Mas não há necessidade, porque a configuração do uso capião não se dá nesse prazo de 3 meses que está na lei. Só que a gente não pode deixar na lei porque uso capião é instituto de direito civil e quem pode legislar sobre direito civil é somente a União Federal. Então a gente teria que tirar esse artigo 6º do projeto. O artigo 7º e o artigo 9º, ele invade a prerrogativa privativa do prefeito municipal. Ainda mais o artigo 9º, porque ele fala sobre vantagem tributária. Só que ele não especifica qual vantagem tributária. A prefeita até pode instituir alguma vantagem tributária por lei, vindo do executivo. Porque vindo de lá ela vai saber qual que vai ser o cronograma orçamentário, se haverá alguma renúncia de receita ou não, que se houver alguma renúncia ela vai ter que observar a LRF. Então, para evitar problemas,
esse artigo 9º também teria que ser ou retirado ou reformado. Doutor, estou vendo aqui que autoriza, né? Então, essa lei aqui não pode autorizar esse tipo de coisa, né? É isso que você está dizendo. Você fala no artigo 9º. 9º, Aqui também porque é o seguinte, porque ele fala sobre vantagem tributária, mas não especifica qual. A gente não tem qual que é o organograma da prefeitura fiscal, a gente não sabe como é que está a finança hoje em dia para poder ceder alguma renúncia de receita, entendeu? Porque a gente precisa do impacto orçamentário financeiro para dar uma renúncia de receita, tipo, retirar algum imposto de circulação. Então, toda vantagem tributária acaba redundando numa renúncia de despesa. Então, como é que a gente vai renunciar a alguma despesa se a gente nem sabe qual que é essa despesa, entendeu? Então, o artigo 9º fica inviável. Então, vamos pedir vista desse projeto, sentar com o vereador Ivanês e tentar alterar alguns artigos desse projeto, doutor. Vereador Josias. Vereador Josias vota a favor do pedido de vista do vereador Charles. Antes de mais nada, eu quero também agradecer aqui a presença do vereador Charles, nosso presidente da comissão, o vereador Zilmar, vereador Galindo, presidente dessa casa, vereador Clóvis, vereadora Simone, nossos assessores, doutor Michel, Samanta, nosso companheiro Ferreira, colaborador dessa casa. Quero agradecer aqui a presença de todos e dizer que vota a favor do pedido de vista do vereador Charles. Eu também voto a favor do pedido de vista. Eu só queria tirar uma dúvida com o doutor. Esses terrenos, se acaso, mesmo não sendo do município, se o dono desses terrenos ceder para as pessoas e ele fizer um contrato de locação, um contrato de gaveta, alguma coisa assim, que essa pessoa está lá e paga aluguel, não é válido não, ou tem que fazer algum outro tipo de mudança? Porque a lei está regulando o quê? Ela está regulando o cultivo de hortaliças, ela está dando um incentivo para que esses terrenos que não tem nada, que são baldios, para se o proprietário não tem como fazer, não tem tempo nem disponibilidade, para que ele ceda por 3 meses para alguém cultivar ali hortaliças, até para poder movimentar um pouco a economia local ou deixar os terrenos limpos, né, com alguma utilidade, para não até virar um problema de saúde pública. Se por acaso alguém quiser fazer um contrato por fora, assim, seria com alguém, seria uma relação particular entre particulares. Aqui a lei está tentando regulamentar isso para poder até dar uma destinação adequada aos terrenos que estão vazios, né, os terrenos baldios do município. Mas nada impede que os particulares, entre eles, ajustem as coisas que a lei não proíbe, né? Vereador Josias, que falou a palavra. Quero dizer a respeito desse problema aí de uso capião. Eu, como oficial de justiça, já atuei nessa comarca em 3 processos, que teve um caso dele, inclusive, que tinha o contrato de gaveta, e o cara, faltando aí uns 2 ou 3 dias, me parece, para vencer o contrato, o cara teve um acidente e morreu. O cara é motorista da Transoeste de Rondonópolis. Morreu e o cara que estava dentro entrou com uso capião e hoje ele é dono hoje o terreno encontra-se escriturado no nome dele. A família perdeu. Realmente é complicado. Também quero agradecer o João Vasconcelos, que nos auxilia aqui também, né, e todos aqui presentes. Samanta, faça a leitura para nós novamente. Qual parte vocês querem ler?
Só o rosto do projeto, só. Projeto de Lei número 15/2021, dispôs sobre a instalação de equipamento eliminador de ar nas tubulações do Sistema de Abastecimento de Água do município de Jaciara e da outras providências. Parecer jurídico 33. Análise jurídica. No que diz com a legalidade do projeto de lei, verifique-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal e amodos ao artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, competindo ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Ademais, quanto à iniciativa, cabe pontuar que o projeto pode iniciar-se no Poder Legislativo, pois não adentra naquelas matérias previstas no rol da Lei Orgânica Municipal que são privativas do chefe do Poder Executivo. Todavia, no que tange ao princípio da separação dos poderes, verifica-se que alguns dos dispositivos do presente projeto de lei violam o referido princípio, pois define ao Poder Executivo a tomada de ações, além de prescrever determinações. Como exemplo, podemos citar a parte inicial do artigo 1º, qual determina ao Departamento de Água e Esgoto a autorização a instalar os equipamentos de eliminação do ar nas tubulações. A título de sugestão, indicamos que a redação se restrinja a permitir aos consumidores a instalação de equipamento eliminador de ar no encanamento de tubulação que antecede o hidrômetro do seu imóvel. Além disso, o parágrafo único do artigo 1º determina prazo para a instalação do aparelho, o que de certa forma adentra nas competências administrativas do Poder Executivo. Nesta mesma ordem, segue o artigo 1º e seu parágrafo único, os quais fazem determinação ao Poder Executivo, retirando sua discricionariedade administrativa, sem demonstrar de forma efetiva qual será o impacto orçamentário financeiro da aquisição dos referidos equipamentos. Nota quadra, cabe pontuar que as leis desta estirpe existem em todo o país e em algumas localidades foram consideradas inconstitucionais devido a algumas inconsistências em suas redações, o que não retira o seu caráter nobre e de preocupação com os munícipes, o que também se apresenta neste projeto de lei. Portanto, necessário que seja revista a redação dos artigos 1º e 3º, pois o projeto em seu sentido ideal é benéfico e legal, devendo sofrer ajuste em sua composição. No que em razão do quanto articulado, se abstendo obviamente da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade, o parecer é pela devolução ao autor do projeto para fins de ajustes. Mais um projeto também que tem questão polêmica, doutor. Você pede a devolução, né, ao vereador Ivanês. Um projeto com alguns artigos com certa polêmica, né? Aqui no caso é o artigo 1º e o seu parágrafo único. Porque no caso aqui está falando que está autorizado a instalar, o Departamento de Água instalar. Só que a gente também tem que lembrar que a gente não pode onerar o Executivo sem precisar quanto que vai ser esse valor. Então eu recomendei aqui uma adequação na redação do artigo 1º, para que permita aos consumidores a instalação do equipamento eliminador de ar no encanamento que antecede o hidrômetro. E aí nesse caso seguiria os outros demais dispositivos sem nenhum problema, né? Porque nessa situação o consumidor ele adquire o equipamento e aí o DAI faz a instalação, né? Até porque você tem que desligar o abastecimento da água para poder fazer o encaixe correto do equipamento. E aí, na sequência, no outro mês, vem a taxa na conta da pessoa, né? A taxa pela realização do serviço. Só que o artigo 1º, da forma que ele está invadindo a prerrogativa administrativa do Executivo. A mesma situação é o artigo 3º. Porque a gente sabe que aqui no município, segundo informação do próprio Executivo, é que uma boa porcentagem da cidade não tem hidrômetro. Então a população paga um valor que muitas vezes é aquém do consumido e muitas vezes não é nem o que o cara consumiu. Então há uma falta muito grande de hidrômetros na cidade. Então o artigo 3º ele fala o seguinte, que quando o município for adquirir os hidrômetros para instalar nas casas das pessoas, os hidrômetros que não tem, né, que vão ser instalados os novos, ele já venha com esse aparelho eliminador de ar. Aí volta para a mesma situação do artigo 1º. A gente não tem como precisar qual que vai ser o gasto disso. A gente não pode determinar um gasto ao Executivo, até porque a gente não sabe qual que é a capacidade do Executivo de instalar os novos hidrômetros e qual é a capacidade que ele tem de instalar junto essa gama, esse montante que ninguém sabe precisar de hidrômetros e dos aparelhos eliminadores de ar. Então a gente, de certa forma, está invadindo a prerrogativa do Executivo. Porque você imagina o seguinte, o Executivo ele provavelmente deve ter um plano de ação, né, por bairro,
para saber em qual bairro ele vai colocar quantos hidrômetros faltam. Então a gente não tem esses dados, e além disso a gente está, além de exigir a colocação dos hidrômetros, vem a aquisição junto com esse eliminador de ar, esse aparelho. Então não se sabe qual é a capacidade executiva. Então por isso que o artigo 3º, seu parágrafo único, também fica na mesma situação do artigo 1º, que é invadindo a prerrogativa do executivo. Então eu sugeria a modificação de redação desses 2 artigos. Obrigado, doutor Michel. Como o senhor disse mesmo aí, vai ser cobrado na conta, né? Está aqui no artigo. Nós sabemos aí como o Pedrinho esteve aqui, acho que na sessão retrasada, né? E falou sobre as dívidas do DAE. Mas em torno de 50% da população não paga a conta de água. Então você vai fazer um investimento e não vai ter que receber esse investimento de volta. Então eu acompanho aí o parecer jurídico na devolução do projeto aí, o vereador Ivanês. Vereador Josias. Vossa Excelência está pedindo vista do projeto. Vereador Josias também, ainda, além de tudo, ainda tinha uma dúvida sobre esse projeto. Eu acho que no meu ponto de vista, eu acho que tinha que ter aqui um laudo técnico para realmente comprovar que existiria aí esses problemas de vazamento aí, questão do ar, porque para que pudesse trazer esse projeto em votação. Mas como já tem esse problema aqui, eu vou acompanhar a decisão também do nosso assessor jurídico, a devolução para o autor do projeto. Eu também acompanho o parecer do Dr. Michel, né? Peço que retorne ao vereador Ivanês para que se faça um estudo melhor e que traga um projeto mais viável para nós aqui. Projeto de Lei 16. Dispõe sobre a proibição do comércio ambulante de sementes e mudas no município de Açara e da outras providências. Vereador Charles Fernando Jorge de Souza, vereador autor. Parecer jurídico. No que diz com a constitucionalidade do projeto de lei, verifique-se que a iniciativa do mesmo encontra amparo legal e amode-se ao artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, competindo ao município legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar a legislação federal e estadual. O presente projeto de lei pode iniciar-se no Legislativo, pois não se trata de criação de cargos, empregos e funções públicas, nem afeta o regime jurídico dos servidores públicos, assim como não trata de matéria orçamentária e tributária, não adentra as regras do plano diretor e não toca na organização administrativa do Poder Executivo. Ademais, o projeto de lei em análise se adequa ao que disciplina a Lei 10.711 de 2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e da outras providências. Como visto nos artigos da Lei Federal citados acima, artigo 3º e 8º, o comércio de sementes e mudas é cercado de medidas protetivas e dispositivos que dão maior segurança jurídica daqueles que comercializam tais produtos, ainda mais porque a flora, assim como também a fauna, é protegida em razão do bioma nacional, o qual pode ser agredido caso determinadas espécies de plantas de origem desconhecida forem inseridas no ecossistema nacional. Além disso, há o perigo de que sementes e mudas de origem não conhecida venham causar impactos em ecossistema nativo, situação que pode ocasionar modificações indeterminadas em um ecossistema. Diante desta grave situação, o presente projeto de lei busca, ao menos, evitar a propagação de sementes e mudas de origem desconhecida em nosso meio ambiente local. Nesta senda, a Constituição Federal, no artigo 23, inciso 6º, estabelece como uma das obrigações dos entes proteger o meio ambiente, sendo a referida matéria competência comum da União, dos Estados e municípios. Desta forma, o presente projeto de lei não avança nas competências dos demais entes, pois a competência legislativa é comum. Além do mais, não se vislumbra nenhum vício de iniciativa, podendo a matéria do presente projeto de lei iniciar-se no Poder Legislativo. Logo, como bem se observa no presente projeto de lei, o mesmo não onera os cofres públicos e não invade a esfera privativa de iniciativa de leis oriundas do Poder Executivo, já que não cria cargos, empregos e funções do âmbito municipal, nem do regime jurídico de servidores, assim como não trata de matéria tributária, orçamentária e plano diretor, e não invade as prerrogativas da organização administrativa do Poder Executivo. Portanto, não há óbices quanto à legalidade do projeto de lei em análise.
Vereador Josias. Vereador Josias vota a favor do parecer do projeto 16, de 2 de abril de 2021. Vereador Gilmar também vota a favor. Haja vista que é o seguinte, eu sempre acho que a fiscalização é falha na nossa cidade sobre essas empresas, esses vendedores ambulantes que vêm trazer as mudas aqui e tal, né? E a gente que naquela vinda do menino aqui do Daniel, ele falou assim, mas nem sempre a gente consegue estar em cima desse pessoal, mas que eles podem trazer doença com as mudas para o nosso município, para o nosso estado, isso é verídico, né? Eu gostaria que o estado tivesse um posicionamento melhor sobre essa fiscalização que eles fazem por aí. Eu sou favorável ao projeto. Estamos aqui mais uma vez finalizando essa reunião. Espero que nós tenhamos feito um bom trabalho hoje à tarde. Quero agradecer a presença de todos. Obrigado.